Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora. E no bate-bola de hoje eu tenho o prazer de receber o querido André Ritt de Amorim, professor universitário, advogado e doutorando em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir esse encontro. Ele vem contar como que foi essa trajetória até chegar a ser um professor universitário. Vem compartilhar isso para você que tem interesse em seguir essa caminhada ou ao menos curiosidade para saber como que funciona. Vamos juntos nessa? Querido André, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Agradeço por ter aceito o convite. Realmente é muito especial para mim recebê-lo aqui, porque, para quem não sabe, eu conheci o André durante o nosso mestrado em Coimbra. Então, está sendo, nossa, estou aqui pensando, relembrando toda aquela época gostosa durante o mestrado lá em Portugal. Então, eu já quero passar a palavra para você, já com uma pergunta, instigando um pouquinho esse nosso bate-bola de hoje. Então, conta um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo, quem é o André para além do currículo? Ale, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz quando você fez aí a proposta. Eu vejo como um desafio, mas ao mesmo tempo eu fico muito contente por participar e poder, de alguma forma, contribuir um pouquinho aqui com o seu canal. E aí, partindo para a resposta, né, da sua pergunta, quem é o André para além do currículo? Eu acho que quem é mais próximo já sabe, mas para quem talvez me vê assim, de terno e gravata, no dia a dia, não imagina que eu gosto muito de cozinhar. Então, eu gosto muito de botar a mão na massa e partir para a cozinha. Então, o André, fora o currículo, é o André que gosta de cozinhar. Confesso que aquela obrigação de cozinhar todo dia é um pouco, né, puxada para mim. Uhum. Mas, tendo aquele momento lá com a família, com os amigos, eu tenho o maior prazer em botar a mão na massa, cozinhar, fazer coisa diferente, assim. Então, o André gosta de cozinhar. O André, fora o currículo, gosta de cozinhar e assistir séries. Então, eu gosto muito de assistir séries e filmes, então acho que seria isso. Perfeito. Obrigada pela partilha, André. E é verdade, hein, porque eu já provei, é muito bom. Super Ah, olha aprovado lá. esse teste. Lembra lá dos tempos de Coimbra, a gente Lembro. fazendo, né, Páscoa. Então, juntava Páscoa, todo mundo longe da família. Ah, não, tem que juntar os amigos, pelo menos, de alguma maneira, para a gente poder não deixar passar em branco, né? Então, eu Verdade, gostava muito e ainda gosto. verdade. É gostoso mesmo. É um momento ali de estar fora de tudo, né? Esquece do Com trabalho, certeza, esquece de tudo e tá ali só naquele momento. com Perfeito. certeza, é isso aí. E André, eu estava aqui pensando, né? Uma das coisas, já começo direto perguntando sobre a sua trajetória, porque hoje Uhum. você é advogado, professor universitário e doutorando em direito. Então, mil coisas, como que você consegue gerir isso tudo? E conta como que você chegou hoje, né, nesse resultado, digamos assim, ainda que seja uma caminhada que a gente sabe que é contínua, aquela busca por desenvolvimento contínuo. Conta para É quem está verdade. aqui, gostaria de repente de ir por essa caminhada ou tem curiosidade de saber um pouquinho mais. Ale, queria ter uma forma de bolo, queria dizer, né, que, olha, tem que seguir esse roteiro e fazendo isso, com certeza o seu resultado será positivo. Então, assim, às vezes até eu me pergunto como conciliar tudo isso, mas eu acho que o primeiro Uhum, passo é a gente ter a convicção e saber o que quer. Meu pai costuma falar para mim que não existe vento favorável para quem não sabe para onde vai. Então, o primeiro passo é uhum, definir o que você quer. Porque ainda que as pessoas talvez falem, olha, esse caminho é legal, isso é importante você fazer, se aquilo não parte de você, acho que é muito complicado conseguir segurar isso por muito tempo, porque talvez no início você, né, toque o barco, digamos assim, uhum. mas depois isso acabe se tornando um fardo. E não é essa a proposta, né? Eu acho que a gente tem os momentos difíceis na nossa carreira, na nossa profissão, isso para qualquer área, mas eu acho que quando a gente faz alguma coisa com prazer, tendo gosto, eu acho que passar por esses momentos difíceis que são inevitáveis, eu acho que se torna menos pior, porque a gente tem a esperança de que é um momento, né? E olha, isso vai passar. Uhum, Então, como eu cheguei até aqui? Eu, desde a graduação, eu sempre gostei da área acadêmica. Então, eu sempre achei muito interessante essa vida de sala de aula. E aí, durante o curso, durante a graduação, eu participei de processo seletivo para ser monitor. E aí, fui ser uhum, monitor e conciliando sempre com o estágio. Então, o que eu fazia?
Ao longo do dia, fazia o estágio normal na área privada. Eventualmente, quando tinha alguma atividade da monitoria, eu ia para a faculdade nesse período, conseguia fazer algum tipo de ajuste lá com os meus chefes, e à noite eu ia para a faculdade. Então, essa, na verdade, era a minha rotina. E a atividade como monitor acabou me despertando para pesquisa acadêmica, para esse ambiente acadêmico. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já sabia que eu gostaria de seguir nessa área. E aí a grande dificuldade foi essa, né? Sendo seguindo por essa área acadêmica e almejando a área que eu tinha escolhido, que era o direito internacional, especialmente voltado aí para as questões migratórias e tudo mais, eu percebi que fazer um programa de mestrado fora do Brasil seria interessante. Então, o desafio na época foi, para além das questões financeiras e tudo mais, que precisava de um planejamento, foi justamente abrir isso para os meus chefes e falar, olha, eu não pretendo continuar, né? Depois de formado, eu não pretendo continuar, eu pretendo, na verdade, seguir para outro país para fazer o meu mestrado. E passado esse momento, né, claro que a gente vai com frio na barriga, eu notei que foi a melhor escolha que eu fiz. A oportunidade assim foi muito boa, isso me abriu muitas portas. Eu acabei conseguindo aí ter contato com pessoas que acabavam sendo referências, né, na minha vida antes mesmo de ingressar no mestrado. Então, materiais que eu ficava fazendo a leitura e, de repente, conhecer essas pessoas, isso para mim foi muito legal, foi muito importante. E depois o desafio também foi voltar, né? E aí, aquele reestabelecimento, eu acho que você também passou por isso, todos os nossos colegas que também tiveram essa experiência, né, de ir para Coimbra, os que voltaram também, essa readaptação. Bom, e agora, o que a gente faz, né? Então, depois disso, voltando para o Brasil, segui, né, com a advocacia privada, mas teve uma hora que aquele gostinho acadêmico começou a falar mais alto de novo e falou, ei, você não pode parar, não, tem que continuar. E aí foi quando eu participei do processo seletivo, né, para o doutorado, e aí o doutorado já aqui no Brasil, eu sou do Rio de Janeiro, né, então aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Estadual aqui do Rio, eu acabei ingressando no programa de doutorado. Então, conciliar tudo isso, e aí paralelo à atividade de sala de aula, então, a advocacia, a sala de aula enquanto professor e enquanto aluno, não vou dizer para você que é fácil, sabe? Isso demanda um tempo da gente, mas é algo que dá prazer. Eu acho que, para quem tem essa vontade, o que eu poderia dizer é que, assim, vale a pena, sabe? Não desiste, não. Então, foi mais ou menos por aí que eu tentei passar aí rapidamente pelas várias etapas da vida, né? Mas foi mais ou menos esse o caminho. Perfeito, André. Você falou num ponto, acho que é fundamental, é saber para onde quer ir. Porque eu acho que desafio tem em toda a área, né? Agora, Claro. você ser desafiado numa área em que te dá prazer, que vai ao encontro do seu propósito, que você se sente realizado, aí vai trabalhar mais e não quer dizer que não canse, não é aquela ideia romantizada disso, não. Mas cansa de uma forma diferente, né? Cansa fazendo o que gosta, cansa sentindo que está evoluindo. E isso acho que motiva no dia a dia, porque eu costumo dizer, e às vezes pode parecer meio clichê, porque a gente ouve bastante, né? Não é chegar aonde você deseja, é curtir a caminhada. E é isso mesmo. Se o dia a dia não for prazeroso, se a gente ficar só focando, quando eu conquistar isso, quando eu fizer aquilo, e a trajetória não for boa, nossa, né? Será que é para isso que a gente está aqui? Então, excelente essa partilha. E, Alê, você sabe, assim, uma confissão que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu vou me sentir à vontade, então eu vou falando, né? Por favor. Eu confesso que eu tenho medo de mudança, sabia? Mas o fato de ter medo de mudança não me impede de mudar. Sabe aquela coisa de tô com medo, mas estou indo? Então, pode ser que esse seja o caso, né, de outras pessoas. Eu sei que eu não sou o único, porque
porque eu já conversei com outras pessoas também. Então, quem é, assim, a família, principalmente meus pais, né, a minha esposa, eles sabem, né, porque eu compartilho com eles, assim, às vezes as aflições, porque às vezes quem olha assim de longe fala, tudo é perfeito, né, não sente medo. Não, mas na verdade a gente sente medo. A grande questão é não ficar paralisado por causa desse medo, né? Se você entende que esse é o caminho que você precisa trilhar, que esse é o objetivo que você colocou, né, para a sua vida, que isso vai te trazer satisfação pessoal, profissional, mesmo com medo vai, né? Mesmo com medo não fica parado, não. Então, é mais ou menos isso. Não, perfeito. Porque muitas pessoas me perguntam, que eu acabo dando a cara aqui, né, nas redes sociais e tudo, e perguntam: como que você faz para não ter medo de falar em público, para não ter medo em frente às câmeras, para dar aula, enfim. Eu falo: como assim não ter medo? O medo está aqui. Ninguém vira um robô e a partir de agora não tenho mais nada. Não, não é isso. Mas aquele friozinho na barriga, ele até motiva, porque é sinal, poxa, eu estou me desafiando, eu estou tentando algo que supostamente está fora da minha zona de conforto. Mas Com como certeza. você bem colocou, quando a gente tem um propósito, quando a gente identifica por que a gente está fazendo aquilo, tudo faz sentido. Então a gente vai com medo mesmo e depois vale a pena em função disso. Com certeza, concordo plenamente. Perfeito. E para quem está, algumas pessoas perguntam, né? Ali, como que eu faço? Eu também quero ser professora, mas eu não sei. Será que dá para viver só como professor? Como que eu faço? Qual é o melhor caminho? Como você disse, não tem, infelizmente ou felizmente, não tem aqui uma receita de bolo para dizer, faz isso, 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 e vai dar certo. Mas, além disso que você comentou sobre a questão do mestrado, doutorado, explica que ponto que você acredita, assim, a questão do mestrado, qual é o melhor momento, segundo a sua experiência, seu olhar, para tomar essa decisão? Então, eu falo com alguns alunos, assim, principalmente aqueles alunos que vêm me procurar na graduação, falam assim, professor, eu tenho interesse, de repente, em seguir na área, o que você me aconselha? E aí o que eu falo com eles é o seguinte, primeiro ponto, currículo não se constrói da noite para o dia. Então, a gente não vai construir currículo da noite para o dia. Você pegar e se comparar com um professor que é, de repente, catedrático, que dá aula há 50 anos e o currículo tem, sei lá, 200 páginas, sim, é sofrer à toa. Então, não sofra com relação a isso. Currículo não se constrói da noite para o dia. E aí, como isso, de alguma maneira, foi me ajudando a entender o meu momento e o meu espaço. Se currículo não se constrói da noite para o dia, o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha formação? Sei lá, tem alguma palestra que eu posso assistir que, de repente, vai me dar algum insight? Beleza, vou participar dessa palestra, vou ouvir essa pessoa, vou ver o que ela tem a contribuir. Tem algum evento acadêmico que eu posso, de repente, fazer a submissão de um trabalho, de um resumo, e, de alguma maneira, compartilhar as minhas impressões sobre um tema que eu gosto? Porque também não adianta falar assim, eu tenho que saber tudo. Não vai saber tudo, a gente não sabe tudo. Mesmo professores que já estão aí no mercado há anos, pessoas que acabam sendo referências, eles têm uma área de formação específica. Então, não adianta a gente pensar que ele é doutor, ele é pós-doutor e ele sabe tudo. Não, ele sabe alguma coisa. Ele pode ter noção de vários aspectos, mas ele sabe muito bem o tema que foi assunto da sua tese de doutorado, assunto da sua tese de pós-doutorado. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas pensam que eu preciso saber tudo, eu preciso ter um baita currículo, e só assim, o dia que eu tiver tudo isso, é que eu posso, de repente, igual você falou, me colocar aí à frente, colocar a minha cara, digamos, à tapa. E não vai acontecer isso, a gente não vai ter esse melhor momento. Então, a construção do currículo ela é feita aos poucos. O que tiver ao seu alcance fazer, é um curso de extensão, faça. É uma palestra que você pode assistir, assista. De repente, um resumo de artigo que você pode submeter para algum evento acadêmico, submeta.
Então, aos poucos, a gente vai construindo o nosso currículo. Então, aos poucos, a gente vai ganhando experiência, vai ganhando segurança naquilo ali, ainda que a gente acabe tendo frio na barriga, né? Numa aula, na véspera de uma aula, na véspera de uma apresentação, é normal. São todos seres humanos, né? Então, ainda que a gente tenha, né, a impressão que às vezes as pessoas, né, não sentem medo, a gente não sabe o que passa no coração, na mente dos outros, né? Então, às vezes ela pode estar ali falando tranquilamente, você achar, nossa, caramba, que segurança, mas às vezes ela tem medo, mas o medo não vai impedir que ela faça exposição. Então, currículo, eu acho que é feito aos poucos. Então, não se compare com pessoas que já estão no mercado há anos. Você pode se inspirar. E aí eu tenho as minhas, aqueles professores, aqueles advogados que acabam servindo de inspiração para mim. Pessoas que já estão no mercado há mais tempo. Então, uma coisa olhar para eles com aqueles olhos de, puxa vida, sabe? Você me inspira. Outra coisa é falar, mas meu currículo nem se compara ao seu. Claro que não vai se comparar, sabe? O tempo que essas pessoas têm de experiência é um tempo muito maior que o meu. Então, é isso, é saber o tempo, né? O tempo de cada um. Perfeito. Você tocou em alguns pontos, vários pontos importantes, mas eu destaco alguns aqui que você colocou, que primeiro, não se constrói de um dia para o outro. Isso é fundamental. Porque hoje, ainda mais com a era da tecnologia, é tudo para ontem, é tudo instantâneo. Então, todo mundo vê o resultado da pessoa, mas não para olhar quanto tempo ela levou para construir aquele resultado. Então, as pessoas querem só o resultado, mas não querem tudo que precisa passar para chegar naquele resultado. Exatamente. Então, é isso, é construir aos poucos. Você colocou também uma pergunta que é o que eu posso fazer hoje para ir nessa direção, né? Então, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto de vida hoje, pessoal e profissional, o que posso fazer? Sempre tem alguma coisa, né, André? E hoje, com a questão do online, nossa, as portas se abriram para o mundo. Porque hoje eu consigo assistir uma palestra de qualquer universidade do mundo acessando por aqui. Você consegue assistir palestras, fazer cursos, né, que são totalmente à distância. Então, assim, é isso, assim, de repente pesquisar, procurar. E uma coisa, assim, que eu tenho por hábito, eu e a minha esposa, a gente foi desenvolvendo isso, é que no início do ano, passado esse período de, né, na verdade, final e início de ano, então, passado o Natal e Ano Novo, a gente sempre tenta, logo no iniciozinho, nos primeiros dias do ano, pegar um caderno e fazer aí algumas metas. Então, metas até para o ano. Então, pode parecer até meio bobinho, sabe? Mas é do tipo, tenho planos de participar de um evento acadêmico nacional e tenho planos de participar de um evento acadêmico internacional. Tá? É uma meta. Só que assim, conforme o ano vai passando, e aquela lista está lá, eu não fico vendo também direto não, para não dar ansiedade, mas ela está lá, eu sei que ela está lá. Quando eu cumpro e eu dou uma arriscada nisso, isso me dá uma satisfação. Eu consegui cumprir isso, sabe? Porque às vezes a gente esquece, né? Fica, eu queria. Mas isso, eu não sei, eu funciono muito bem com anotações. Então, até para as atividades do dia a dia, eu vou anotando o que eu tenho para fazer. Então, eu sinto muita satisfação quando eu corto as coisas, quando eu risco, assim, eu dou uma, cumprir, trabalho entregue, tarefa feita. Então, isso me ajuda muito. Não, concordo plenamente, estou aqui, ó, com o meu, já fazendo também apontamento, você foi falando, e eu acredito muito nisso, que a gente tem que tirar do campo das ideias e passar para o papel, porque isso ajuda a trazer clareza, e isso ajuda a trazer direcionamento. Senão fica aquilo, um dia, quem sabe, eu faço isso. Não vai fazer. Se não colocar como um objetivo palpável, se não colocar isso dentro da agenda das propostas e objetivos daquele ano, não vai se tornar realidade, porque não sobra tempo. Não vai sobrar tempo. Isso vira um sonho e não um planejamento. Não é um plano que você faz, né? O plano, eu acho que tem mais essa ideia de hoje ele não é concreto, mas eu estou trabalhando para que isso se torne concreto. Agora, o sonho fica muito no campo do abstrato, né? Seria muito bom, né? Então, acho que essa ideia de sonho versus
o planejamento, eu acho que é legal a gente fazer a divisão, né? Fundamental, porque eu estou agora, no momento, nessa caminhada para, se tudo der certo, ano que vem entrar no doutorado no exterior. Espero em breve ter novidades. Em breve, início do ano que vem. Porque com a pandemia, esse projeto ele acabou sendo adiado um pouquinho, porém está ali, né? E já entrei em contato com várias universidades. E fica aqui também mais uma coisa, né? Você falou sobre isso, a diferença entre comparação e inspiração, né? Ter pessoas para que nós consigamos ter inspiração, que motive. Nossa, escutei uma história de vida sobre aquela pessoa, olha que bacana, ela saiu desse lugar, chegou lá onde queria, que incrível. Não para se comparar de, poxa, ela com a minha idade já tinha isso e aquilo, ou, poxa, ela... Não, né? Comparação só nós com nós mesmos. Então, olhar para o passado e falar, olha, já passei por isso, já superei isso, já conquistei isso, agora para onde eu vou? E o resto é inspiração. Perfeito. E era isso, eu entrei em contato já com algumas universidades, ainda está no início dessa caminhada, porque já fiz o teste do IELTS, que também é um dos passos que precisa. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai tirando aquela ideia de sonho e vai tornando mais palpável, né? Tem e aí o é muito bacana. todo, né? As etapas que você vai seguir, né? E é bacana porque cada passo aí faz sentido. Eu falo muito do ponto por ponto, né? Então, é ponto por ponto, passo por passo. E aí isso vai motivando para seguir nessa caminhada. Então, foi a conquista do IELTS. Nossa, ótimo, já foi um passo. Aí eu comecei a contactar os professores. Eles já vieram, olha, estamos na pandemia, a gente ainda, esse ano realmente não tem como, mas volta a contactar no início do ano. Mas olha, não deixa de me contactar, adorei a sua temática, a gente quer falar sobre isso. Então, só o fato de deixar essa porta aberta, eu não sei explicar, parece ser algo bobo, algo pequeno, mas eu já estou assim, radiante por esse tipo de resposta. E a gente vai comemorando cada pontinho. É isso aí. Eu acho isso, assim, comemorar mesmo cada conquista, cada passo, cada etapa, né? É isso mesmo. Concordo plenamente. E um outro ponto que você tinha falado antes, eu até anotei aqui para não esquecer, porque eu me envolvo com o que você fala, é tudo muito interessante. Eu falo demais. Nossa, que isso, André, mas é para tanto. partilhar mesmo. É para partilhar, eu só fui apontando para eu não esquecer que eu queria fazer um link. Um outro ponto importante que você falou foi sobre fazer o que gosta. Então, escolher uma temática que tenha prazer. Porque, olha só, você vai seguir uma caminhada. Hoje, cada vez mais a gente fala disso, de não tem como saber de tudo, então a gente fica especialista dentro de uma área. E dentro dessa área também já tem um mundo, então a gente vai cada vez caminhando naquilo que gosta. Isso não quer dizer que a gente não pode estar trabalhando com, de repente, mais de um tema, algo transversal, não é isso. Mas é no ponto de escolher coisas que deem prazer, que façam sentido, porque a gente vai estar estudando bastante, trabalhando bastante, e numa temática que, se não for prazeroso, não faz tanto sentido, né? Exatamente. Perfeito. E agora, fazendo um outro link, que você também comentou, o que eu posso fazer hoje em relação a isso? Para a vida acadêmica, um ponto muito importante é publicação, né? E você é um grande exemplo nisso. Você tem conseguido publicar em diferentes revistas A1, para quem não sabe, é a melhor qualificação de revistas que tem. E como que a pessoa agora que está aqui nos ouvindo fala, olha, uma boa ideia, eu vou escrever um artigo sobre um tema, por onde eu começo, para onde eu vou? Conta um pouquinho para a gente, segundo a sua experiência. Com certeza. Seguinte, o ponto anterior que a gente estava falando, de um assunto que desperta o interesse de cada um, isso é muito importante, porque assim, não adianta nada você querer pesquisar sobre um tema que você não domina minimamente e não tem o menor interesse em aprender. Então, assim, vai ser aquela situação penosa. Então, por que já não tornar aquilo que vai te dar trabalho, porque dá trabalho, em algo prazeroso? Em algo que você possa agregar para a sua formação. Então, o que eu quero dizer com isso? Se já tem uma área que você trabalha, que você desempenha as suas atividades profissionais, ou que você pretende seguir na área, por que não pegar aquilo ali e aprofundar a discussão? Porque quando a gente fala desses artigos que são submetidos, desses trabalhos que são submetidos, eles, na verdade, representam isso, né? Trabalhos que você se propõe a aprofundar o assunto. Então, se é uma área que você gosta, que você domina, que pode agregar para a sua vida profissional e também acadêmica, por que não?
é o primeiro passo. Mas um outro ponto que muita gente fica, às vezes, pensando sei lá, não tem nada a ver tentar fazer qualquer processo seletivo para mestrado, qualquer processo seletivo para doutorado, se eu não tenho publicação. Eu costumo falar com as pessoas que isso é um mito, tá? Então, pensar que é imprescindível para que você participe de processo seletivo, seja aqui no Brasil, seja no exterior, a publicação. Agora, é legal, né? Isso pode agregar, pode tornar, de repente, o seu currículo lá diferenciado? Com certeza. Então, aquela história do currículo não se constrói da noite para o dia. Se você pode agregar isso, maravilha, aproveita, sabe? Faz isso mesmo. Agora, se você não tem, eu não tenho nenhum artigo publicado, então não posso participar. Não, você pode participar. O que acontece é que muitos processos seletivos, tanto para seleção de mestrado quanto para doutorado, eles, no próprio edital, eles apresentam o que a gente chama de barema. Então, eles colocam lá várias pontuações para o seu currículo. Então, se, por exemplo, você participou de palestra de algum evento nacional, ele vai ter lá, palestra em evento nacional, meio ponto. Palestra em evento internacional, 1 ponto. Artigo publicado em revista, aí ele vai colocar a qualificação da revista, tantos pontos. Então, isso pode agregar ao seu currículo. Não significa dizer que, se você não tiver, você perderia ponto ou você seria reprovado sumariamente. Não quer dizer isso. Então, se você puder, beleza, vai, segue fundo. Mas, se não der, não fique aí pensando que você não é capaz, porque é plenamente possível fazer o mestrado e o doutorado sem a publicação. Agora, você comentou também sobre a questão das revistas, né? Então, revista A1. Eu fiquei muito feliz, assim, porque esse ano foi um ano que eu acabei recebendo notícias de publicações em revistas A1, mas foi minha primeira vez nisso, assim. Então, eu nunca tinha tido essa experiência. Então, você ter o seu trabalho publicado, reconhecido em uma revista renomada, né? Eu acho que isso traz, assim, uma sensação de que, poxa, que legal, sabe? De alguma forma, eu estou seguindo naquilo que eu me propus, né? Então, embora eu seja muito crítico, né, ao próprio trabalho, a gente sempre, né, fica muito pensativo de, será que está bom? Será que ficou legal e tudo mais? Mas quando a gente vê o resultado disso, então, quando a gente se depara com essas publicações acontecendo, isso dá uma alegria e uma segurança, né, de que, tipo, poxa, tá valendo a pena, sabe? Não é um trabalho que você está só tendo trabalho e não percebe esse retorno. Então, isso é legal. Mas, para cada publicação dessa, a gente tem um tempo, né? Então, o tempo é algo que conta para essas publicações. Só para vocês terem uma ideia. Eu tive um artigo que foi publicado esse ano, também revista A1, e geralmente essas revistas elas acabam levando um tempo maior para aprovar o artigo. Exato. Foram 2 anos e meio. Então, assim, quando eu compartilhei com as pessoas, né, olha, tive o artigo publicado, muitas não sabiam que eu tinha submetido o artigo há 2 anos e meio, sabe? Então, você vê lá o resultado e fala, nossa, que bacana, é o máximo, né? É muito tranquilo. E, assim, tem um caminho a percorrer. Então, elas demoram para publicar. E aí, eu sempre gostei muito de fazer estratégia, sabe, Ale? Eu sempre, desde a época do vestibular, desde os tempos do vestibular, eu ficava fazendo estratégia do tipo, bom, a minha nota foi assim, então se eu, de repente, tentar para uma universidade num turno diferente, e assim eu fui bolando as estratégias, as várias estratégias desde os tempos do vestibular. E com publicação não foi diferente. Com publicação, as revistas, elas ou têm temas
amplos, ou elas vão ter uma temática ampla, ou elas vão publicar editais com chamadas específicas sobre assuntos. Então, essa que custou aí um tempinho para ser publicada, ela abriu uma chamada, uma espécie de dossiê temático, falando sobre migrações forçadas. Então, a questão do refúgio se encaixava nesse dossiê. Quando eu vi, eu falei assim, poxa, tem tudo a ver com o que eu estava pesquisando, com o que eu estava estudando, com o que eu acabei desenvolvendo na minha dissertação de mestrado, então vou submeter para a revista. Então, essa pode ser uma estratégia também. Dá uma olhada nessas revistas, não só pelo tema geral, né, que a revista se propõe, mas às vezes nesses dossiês temáticos, porque às vezes nos dossiês temáticos você tem uma chance, aumenta a sua chance de publicação. Nesses últimos tempos, muitas revistas foram abrindo dossiês temáticos sobre a questão da Covid. Então, como os estados, e aí numa perspectiva mais internacional, né, como os estados eles lidam com a construção de direitos e também o controle da Covid-19. Então, isso, por ser um tema extremamente atual, faz com que muitas revistas olhem para esses artigos e falem, poxa, seria legal a gente ter esse assunto, porque é um assunto atual, é um assunto que está sendo discutido agora. Então, esse é um ponto, mas tem também aquele lado que a gente não vê, né, que são os artigos sendo reprovados. Então, ainda que você tenha artigo reprovado, isso acontece comigo também, não significa dizer que o artigo ele não está bom. Pode ser que o artigo, quando você tem esse feedback, às vezes, das revistas, é muito legal, porque às vezes a revista vai falar, olha, seu artigo não foi aprovado porque não se encaixa muito na nossa linha editorial. O seu artigo não foi aprovado porque esse tema é um tema que não é um tema que a gente está buscando publicar, porque pode ser até que faça parte da linha editorial, mas assim, naquela edição, eles estão buscando abordar um outro assunto. Pode ser. Então, não desista, sabe? Se você tiver o artigo submetido e posteriormente receber uma negativa. Faz parte. Isso vai acompanhar o pesquisador, eu acho que para o resto da vida. Quando eu converso com os outros colegas, assim, a gente vai percebendo isso, né? Porque, que alegria, tive o artigo publicado. Mas você também tem artigo reprovado. E aconteceu recentemente, do meu último artigo publicado, no dia que eu recebi a publicação, que alegria! Recebi um e-mail de uma outra revista, que eu tinha submetido um outro artigo, falando, olha, seu artigo não foi aprovado. Mas justamente por isso, porque eles estavam buscando um assunto mais voltado para a temática da Covid-19. Então, ter esse feedback foi muito bom para mim. Porque eu falei assim, bom, não é que... Eles falaram, não é que o seu tema não se encaixe com a nossa revista, mas atualmente a gente tem buscado tratar dessa temática. Então, assim, isso acho que não tem preço. Mesmo recebendo a negativa, ter esse feedback, mas dizendo o porquê, eu acho que contribui para o meu aperfeiçoamento, né? Então, com certeza. Muito legal. Com certeza. Essa questão do feedback, eu gosto de falar que o feedback ele é um presente, que ele realmente é uma oportunidade de se desenvolver ainda mais. Às vezes a gente recebe um feedback meio atravessado, de uma forma que poderia não ser daquela forma. Poderia, mas tentar identificar o que tem ali para fazer crescer ainda mais. E nesse exemplo do artigo, caso ele seja recusado, pode ser um momento de rever, para ver se realmente tem algum ponto a melhorar ou não, e pode tentar em outra revista, certo, André? Sem dúvidas, sem dúvidas. O que a gente tende, né, com a ética nas publicações, é não submeter o mesmo artigo para várias revistas. Então, assim, você submeter um artigo para uma revista, espera o retorno dela, seja para aprovação, seja para reprovação do artigo, digamos assim. Reprovação é um termo feio, né? Mas a recusa da publicação. Sim. Mas, uma vez que ela te deu esse retorno, falou, olha, obrigado pela submissão, mas a gente não vai publicar seu artigo, você fica livre, né? Você pode tanto, dependendo do que foi feito esse retorno, você pode fazer alguma adaptação, fazer algum ajuste, ou pegar o artigo e submeter para outra revista, não teria problema nenhum.
não teria problema Perfeito. nenhum. Perfeito. E essa questão foi muito bem colocada, André, porque a gente só vê o lado positivo, porque normalmente as pessoas também só compartilham esse ponto, né? Olha, conquistei, deixa eu compartilhar aqui. Mas gostei de você ter se aberto e falado sobre esse outro lado, porque em qualquer área a gente tem o não, a Claro. gente tem um momento em que não vai dar certo o nosso projeto, o artigo, ou seja, qual for o que você está trabalhando no momento, né? Mas é importante pegar e falar, opa, o que eu posso fazer a partir daqui, né? Como que eu posso crescer Exato. ainda mais com essa devolutiva? E nessa linha já desse tema que pode ser um pouquinho mais delicado, mas ao mesmo tempo acho que é onde a gente mais cresce. Porque quando as coisas estão correndo bem, não estou dizendo que é ruim, de forma alguma, é gostoso, é muito bom, mas dificilmente a gente vai parar e falar, o que eu posso melhorar? Né? É, Porque está tudo fluindo bem, então dificilmente a gente para pensar nisso. Normalmente a gente acaba refletindo quando, opa, veio uma negativa aqui, veio algum ponto aqui, aconteceu alguma coisa, teve um desafio maior, um problema, um conflito, enfim. Então eu queria te perguntar, nessa sua trajetória, assim, quais foram os maiores ensinamentos que os desafios, que essas dificuldades trouxeram para você? olha, eu acho que com relação à aprendizagem, eu acho que toda experiência que a gente tem, pode parecer talvez até clichê, né? Mas eu acho que toda experiência que a gente tem, de alguma forma, é, ela contribui para o nosso desenvolvimento. Acho que seja pessoal, Certeza. seja profissional. Molda quem nós somos hoje, né? Foi Exato, reflexo de exatamente. tudo que cada um Tem viveu. algumas coisas que, de fato, assim, dependendo do tipo de experiência, a gente não precisava, né, ter vivido para aprender. Mas, no que diz respeito, não saindo nada daquilo que é normal no ambiente profissional, né, os desafios, de uma maneira geral, acho que isso pode contribuir, sim, para a nossa aprendizagem, para o nosso crescimento. E eu lembro que a minha primeira experiência enquanto professor foi uma experiência muito enriquecedora. Foi um desafio, porque eu, até então, a experiência que eu tinha era como monitor, né, igual eu comentei no início da Uhum. nossa conversa, mas eu nunca tinha tido a experiência de ser o professor. E aí, quando eu comecei a dar aula, carinha de novinho na época, né? Às vezes chegava na sala e as pessoas olhavam assim meio torto, falando: "Pera lá, como assim? É você mesmo, professor?" Né? Às vezes pensava que era um veterano em trote, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Mas não, assim, eu chegava, né? Mas ainda com muito tato, né? Muita coisa assim, ai caramba, como vai ser? O que eles vão pensar? E além dessa experiência que por si só já era desafiadora, essa minha primeira experiência foi na Universidade Federal Fluminense, e na Universidade Federal Fluminense eu fui designado para um polo que era sem ser o polo principal, porque o polo principal da Universidade Federal Fluminense é aqui em Niterói. Eu moro no Rio de Janeiro, Uhum. então se fosse em Niterói, seria assim, aquela distância que a gente faria tranquilamente para o trabalho, né? Coisa Uhum. de 35, 40 quilômetros, maravilha. Só que como eu fui designado para esse polo no norte do estado, estava aí numa distância de 200 quilômetros, então era Uhum. um tempo que demandava. O que aconteceu? Eu fui morar, entre aspas, parte da semana nessa cidade, em Macaé. E Uhum. aí, essa experiência, eu ouvi de algumas pessoas assim, falando: "Poxa, mas você vai ficar longe e tudo mais, como é que vai ser isso? Tem certeza?" Mas foi a melhor experiência que eu podia ter tido, sabe? Eu fui muito bem acolhido, tanto pela equipe quanto pelos alunos. A experiência de estar em sala de aula foi uma experiência única. E a partir dessa experiência, foi que depois, né, eu fui sendo inserido no meio acadêmico. Então, assim, Uhum. hoje, né, eu continuo morando no Rio de Janeiro, trabalhando agora no Rio de Janeiro, período lá era um período de contrato temporário, né? Então, eu tenho certeza que se não fosse aquela experiência, talvez eu
demoraria um pouco mais, né, para ser inserido nesse meio. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Sair um pouquinho da minha zona de conforto, né? Porque seria mais interessante ficar pertinho de casa, né? Quem não quer trabalhar do lado de casa? Eu queria, né? Acharia o máximo. Mas, assim, naquele momento, eu precisei fazer dar um passo de, não só pelo desafio profissional, mas também um passo de sair da minha zona de conforto, porque eu sabia que aquilo ia ser importante. Foi, assim, uma experiência incrível. Então, até hoje, eu tenho memórias assim muito, muito boas do tempo que eu passei por lá. Eu tenho certeza que foi importante na minha formação acadêmica, porque até então eu estava naquela rotina de escritório e tudo mais. Então, assim, ter esse momento, poder ter me proporcionado esse momento, eu acho que foi muito, muito gratificante. Perfeito, André. Obrigada pela partilha. Essa questão de retornar, né? Como iniciou, porque ninguém começa já tendo experiência naquilo propriamente. Tem um momento que é o início, Exato. né? Pode ter outros tipos de experiência, mas aquela propriamente sempre tem a primeira vez. É isso aí. E traz esse olhar para repensar como a gente quer começar, né? Será que inicialmente é tendo um olhar diferenciado, aceitando uma proposta que talvez em outra circunstância eu não aceitaria, mas para uma primeira vez pode trazer grandes ensinamentos, é refletir um pouquinho sobre isso, né? Eu Exatamente. também, eu tive uma experiência em que eu trabalhei, quando eu comecei a da formação, para mim foi um grande desafio, porque eu saí de aluna para professora em um ano de formação, porque graças a Ana Gonçalves, que é a presidente do Instituto, do ICFML, onde ela olhou para mim e me deu a oportunidade. Só que, para isso, eu também trabalhei como voluntária no início, internamente, né, com alguns projetos que tinham. Então, ela pôde conhecer o meu trabalho. Fui aluna super dedicada, então, enquanto eu estava no mestrado, eu estava fazendo essa especialização no Porto, eu ia e voltava de Coimbra. E depois de um tempo, mais ou menos, deu um ano e pouco, assim, para ela conhecer mais o meu trabalho e tudo, aí é que eu fui contratada, e aí já foi como professora, com uma carga horária menor, claro, mas assim, já acreditando no meu potencial, então, e eu aceitei, na época eu lembro que eu falei, não estou preparada, e eu falei de forma transparente para ela, e ela, não, você está preparada, senão eu não teria convidado, pode ir, e aí eu aceitei o desafio mesmo, ó, com medo, com tudo, fui e foi a melhor coisa, porque e assim vai indo, né? A gente vai construindo a nossa autoconfiança, vai construindo o nosso currículo, construindo a trajetória com base nessas oportunidades que vamos aceitando e fazendo. Verdade, verdade. Perfeito. E no teu olhar, André, a gente vem falando bastante na temática de hoje sobre a questão da docência, né? Como ser professor, como criar essa carreira acadêmica, que às vezes parece algo muito distante, mas a gente percebe, opa, peraí, né? Puxando em passinhos, não fica algo, um monstro, né? Não fica algo tão inalcançável assim. Segundo o teu olhar, o que você considera importante para um professor, para uma professora ter como característica, assim, um diferencial? Que eu considero importante? Ter certeza que não sabe tudo. Eu acho que isso é o primeiro passo. Porque eu acho que quando a gente tem certeza que sabe tudo, a gente cai assim num erro e entra naquela soberba que assim, acho que em nada tende a agregar, né? Então, acho que a certeza de não saber tudo é que vai fazer com que a gente fique curioso e comece a pesquisar sobre aquele assunto que a gente sabe que não domina. Então, se eu acho que questione, né? Não aceite Exato. que é dono da verdade. Não, é tipo assim, não, assim, acho que por quê? E não ficar naquela reprodução de um modelo de que, né, igual papagaio. Acho que esses questionamentos que a gente na docência acaba tendo, e o mestrado e o doutorado ele acaba proporcionando isso, é o que faz com que eu acredito mesmo nisso, sabe, Alê? Que ter essa convicção de que a gente não sabe tudo é um passo muito importante na construção de um profissional da docência, porque é isso, é pensar que sempre alguma coisa pode agregar ao seu conhecimento, sabe? Eu acho que se a gente pensa que, não, já sei tudo,
eu acho que a chance da gente ficar muito no nosso mundinho, com aquele pensamento, assim, naquele modelo assim, muito limitado, eu acho que é muito grande. Então, quando a gente tem a convicção de que, olha, eu não sei tudo, eu vou me esforçar para saber mais. Saber tudo nunca, né? Mas assim, eu vou me esforçar para saber mais. Então, acho que esse é um ponto. Aí você vai falar, mas não precisa ser expansivo, não precisa, assim, eu acho que isso é característica de cada um. Eu tive professores que falavam mesmo assim, olha, eu sou tímido, e foram excelentes professores. Então, não é somente, de repente, aquele professor que é mais expansivo, porque eu acho que isso é da personalidade de cada um. Eu acho que cada um tem uma personalidade, então pode ser que a pessoa seja mais quietinha, pode ser que ela fale um pouquinho mais, né? Então, eu acho que o fato de você ser expansivo ou não, acho que não, pelo menos aos meus olhos, isso não seria um grande problema, porque eu acho que a gente aprende a lidar com tudo isso. Eu posso ser tímido e eu, de fato, eu sou tímido, mas a gente aprende a lidar. Então, a gente aprende no nosso dia a dia a como ultrapassar essa barreira, né? Eu acho que, e o ambiente, para quem gosta, olha, sem brincadeira, para quem gosta de sala de aula, você deve falar isso também, sabe? Porque você vive isso. O ambiente de sala de aula é muito bom. É muito gratificante demais, né? É Fazer muito parte legal. dessa trajetória dos alunos. Exato. E sabe o que eu gosto? Eu não gosto de chegar num lugar e ficar falando sozinho. Eu gosto de falar, embora parece até um pouco incoerente, né? Eu falei que eu sou tímido, mas aí você vai dizer, você gosta de falar. Mas é diferente, eu te entendo. Você São me entende? características. A gente tem a ideia de que a pessoa é isso ou isso. Não, eu posso ser os dois, só que dentro das minhas Exato. características. É exatamente isso. Eu gosto quando as pessoas conversam, quando as pessoas participam. Então, estar num ambiente que as pessoas falam, que as pessoas questionam, que as pessoas perguntam, que as pessoas criticam, e assim, crítica, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas assim, No sentido construtivo, de trocar ideias, de trocar crescer ideia, junto, né? eu acho que isso assim não tem preço, sabe? Eu acho que eu saio renovado de uma aula quando a gente debate, quando a gente conversa. É claro que tudo mantendo um respeito, né? Eu acho que isso em qualquer lugar é importante. Mas quando a gente tem essa oportunidade de expressar o nosso pensamento, a nossa visão sobre determinado assunto, eu acho que isso é muito legal. Demais. Eu assino embaixo em tudo que você falou, André. Tanto em relação às qualidades que um profissional dentro da área da docência, um professor universitário precisa ter. Fundamental isso de saber que não é dono da verdade, saber que tem muito para além do que nós sabemos e buscar, claro, buscar a nossa melhor versão, mas ter essa humildade de perceber isso. Até porque hoje em dia, com a tecnologia, com as coisas que estão mudando num piscar de olhos, não tem como achar que aquilo está engessado aqui e pronto, eu sei isso e isso não vai mudar. Não, pode ser que amanhã já seja uma coisa completamente diferente. Até mesmo o direito, né, Ali? Então, assim, o direito é tradicional, assim, ele é tradicional, mas, assim, o direito, ele passa por mudanças, né? Ainda que ele não acompanhe na mesma velocidade as mudanças sociais, o direito muda. Então, não dá para a gente pensar que, não, já estudei aqui, já sei isso, já desenvolvi a minha tese sobre esse assunto e ponto final. Não, acho que não preciso fazer mais nada, já sou especialista nessa área. Não é bem por aí, não. Perfeita. E realmente, também sou suspeita para dizer, eu acredito que para quem gosta é muito gratificante. Assim, é uma coisa única, porque cada aula é diferente, cada aluno reage de uma forma. Então, cada aluno é diferente, igual você falou, de cada aluno é diferente, né? Então, você acaba pegando o perfil da turma, o perfil dos seus alunos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E você comentou sobre essa questão de ainda sendo tímido, gosta dessa dinâmica de estar conversando, de ter essa troca. Eu acho que, do meu ponto de vista, além desse que você já colocou, eu acredito que essa dinâmica e saber ter uma didática de forma interativa em sala de aula é fundamental. Por quê? Porque hoje a gente tem muita informação, muito conhecimento, a pessoa pega uma doutrina, ela assiste uma palestra, ela faz... Tem várias formas de adquirir conhecimento.
Agora, se eu for lá simplesmente para colocar tudo que eu sei, simplesmente sem me importar quem está ali, se está entendendo o que eu estou dizendo, sem ter a troca, sem ter essa partilha, essa devolutiva de estar construindo junto, de questionar, de instigar os alunos a não simplesmente aceitarem, mas terem esse olhar crítico, fica faltando algo, né? Acredito que um grande papel do professor seja esse, de instigar isso nos alunos também. É isso aí, concordo plenamente. E para a gente, estou aqui já na reta final, como você, eu também gosto de falar, mas a gente tem que chegar no momento de fechamento, infelizmente, e para isso eu queria te perguntar, André, antes de passar para a parte do livro ali, que é o meu final mesmo, que eu faço com todos os convidados, eu queria te perguntar, tem mais alguma experiência, alguma coisa que você gostaria de compartilhar aqui nesse encontro de hoje? Olha, eu acredito que, assim, o equilíbrio ele é muito importante. A gente está falando aqui muito voltando para aspecto profissional, formação e tudo mais, mas, assim, o equilíbrio, ele tem que fazer parte da nossa vida. Eu acho que, na época, quando eu voltei de Portugal, e aí, naquelas coisas, né, de correr atrás de um escritório, poder, né, de alguma maneira, me inserir, ou melhor, me reinserir no mercado de trabalho, eu participando de uma entrevista, a pessoa falou para mim assim, nossa, mas com o seu currículo, assim, você tem tempo de lazer? E assim, sabe, é uma pergunta que eu não sei se as pessoas responderiam que não tenho tempo de lazer, sabe? Mas é claro que eu tenho tempo de lazer. A gente tem que ter o tempo de lazer. A gente tem que saber dividir. Então, assim, vai acontecer de você precisar, eventualmente, se dedicar a um assunto, né? A ocupar o seu tempo para poder dar solução para um trabalho. Isso vai acontecer, mas você ter o tempo dedicado a você, um tempo que você faz alguma atividade que você gosta. Então, de repente, eu gosto de repente, sei lá, ficar ao ar livre meditando. Eu gosto de correr na praia. Eu gosto de nadar, não sei. Alguma coisa que te traga prazer, mas fora esse prazer de trabalho, porque existem outros prazeres. A gente tem que ter o nosso tempo assim dedicado a esses outros prazeres da vida também. Então, ainda que o nosso foco tenha sido voltado, né, para a formação profissional, também com essa veia, né, profissional acadêmica, o equilíbrio ele é muito importante. Então, saber que você vai precisar de um momento seu, você vai precisar de um momento de descanso, um momento de reflexão, um momento de repente, ficar estirado no sofá, né, assistindo um filme, uma série que você gosta, porque isso faz parte da vida, sabe? Eu acho que não dá para a gente levar tudo, né, somente, né, direcionado para o seu desenvolvimento profissional. Porque quando não existe esse equilíbrio, a chance de repente, em algum momento, você sofrer uma consequência, né, seja na sua saúde, e saúde mental também, a gente tem falado muito sobre essa questão da saúde mental, ela pode acabar sendo potencializada. Então, acho que o equilíbrio disso, você conseguir equilibrar, né, o tempo que você dedica para a sua profissão, para a sua carreira, para os seus objetivos que, de alguma forma, vão culminar na profissão, e também com esses prazeres que né, são importantes na nossa vida, eu acho que isso é muito, muito importante, eu acho que isso é muito relevante. Ainda que seja um desafio, né? Fazer esse equilíbrio, isso é desafiador, mas a gente precisa se policiar para tentar fazer isso da melhor forma possível. Perfeito, André. Olha, não foi combinado, hein? Eu falo muito sobre isso aqui, mas não combinei com o André para finalizar assim. Não foi. Não foi mesmo. Mas é verdade, André. Concordo plenamente, porque quando nós estamos bem com nós mesmos, nós somos ainda melhores com os outros. Exato. Então, seja profissionalmente, seja com a família, seja na relação amorosa, seja com nós mesmos.
Então, tem que ter esse tempo para o lazer, tem que ter esse tempo para não estar pensando no trabalho, né? Porque às Porque... vezes assim, a gente ouve ali as pessoas, desculpa te interromper, Não, às não, por vezes favor. trabalha enquanto eles dormem. Tipo, não, Uhum, durma também, sabe? uhum, Quando você precisar dormir, durma, porque ainda mais hoje, né, em rede social, as pessoas tendem sempre a mostrar um ângulo, né, que ele é mais, assim, super produtividade. bonito, super Uhum, produtividade, né? Mas assim, a vida não é rede social, sabe? A gente uhum. saber essa diferença do que é rede social, do que é vida real, é muito importante. Então, esse tempo que a gente dedica para a família, para amigos, para a gente, ele acaba sendo extremamente importante. Fundamental, fundamental mesmo. E lembra que lá no início a gente falava de colocar no papel as metas, tudo. Ao meu ver, tem que entrar isso também para o lado pessoal. Então, eu quero viajar, eu quero passar um final de semana relaxando em tal lugar, eu quero Isso. desconectar de tudo e estar com a minha família tal dia. Colocar essas coisas também no dia a dia, senão aquelas metas, as coisas do trabalho vão consumindo e quando a gente viu, ficou Exato. meses sem fazer algo, parei com o esporte que eu gostava, e falo até por mim, durante uma época eu parei de jogar tênis. Em função da correria, de tudo, foi consumindo, e o tênis também não é um esporte fácil de encontrar alguém para jogar com você, a não ser que faça aula, né? E daí tem o professor ali. É difícil, não é como o futebol que é um grupo, vocês têm um melhor, um pior, você ainda consegue equilibrar ali e tudo. No tênis não tem muito assim. Então eu demorei para fazer, só que eu vi o quanto isso me impactava. No momento em que opa, peraí, né? Agora que eu tô aqui no Brasil, eu tô toda semana jogando e isso me faz um bem, é o meu momento ali. E até indiretamente, ou diretamente, não sei, me ajuda no trabalho, porque o tênis ajuda com foco, ajuda com respiração, ajuda com eu estar bem mentalmente, fisicamente. Então é isso, concordo plenamente, André. Finalizou com tudo aqui esse nosso encontro riquíssimo. E nem foi combinado mesmo, né? Não foi mesmo. Não é Não clichê, foi. não. Não Senão eu foi clichê. falava. Senão no final eu ia contar, gente, foi, olha, não sei. Não, mas nem foi. A gente já piscando o olho assim, né? Não, mentira, mas não foi combinado mesmo, não. Não foi mesmo. Mas é que é essencial buscar esse equilíbrio para a gente ver hoje que, infelizmente, tem muito a questão da sobrecarga, de burnout, de questões mentais. As pessoas Exato. acabam não colocando isso como prioridade e uma hora vem à tona, né? Não somos uma máquina, nós precisamos ter esse Não cuidado. somos, é isso. Nós não somos máquinas. E nós não Uhum, precisamos fingir que somos, né? Assim, uhum, eu sou humano. Eu tenho meu momento de falar assim, né? Eu quero ficar hoje descansando. Eu não quero, né, me sim. preocupar com trabalho, com outras tarefas, senão comigo, senão com a minha família. Ter esse tempo é Uhum. muito importante, né? Perfeito. Outro dia eu estava lendo um livro que falava justamente sobre isso. Nós conhecemos muita pessoa pelos seus hobbies. E é isso, porque se a pessoa ela também não tem um hobby, se ela não tem esse tempo, opa, peraí, né? O que está É, acontecendo? Não tá, tem algum ponto que pode não estar da melhor forma, ou em algum momento isso pode vir à tona. é isso aí, é isso aí. Perfeito. É E verdade. falando em livro, vamos finalizar. Eu gosto de terminar esses encontros do bate-bola com indicação de livro. André, o que você indica em função aí da sua trajetória? Pode ser técnico ou não técnico, fica à vontade que esse espaço é seu. Olha, a ideia era a gente falar sobre livros não técnicos, mas assim, eu devo confessar a vocês que esse é um ponto que eu preciso mudar, tá? Então, vai aqui uma confissão junto. Eu já estou me sentindo à vontade, então eu já estou falando abertamente com todo mundo, né? Já estou batendo um papo aqui aberto. Uhum, Eu confesso que ultimamente a minha leitura tem sido uma leitura muito, muito técnica. Então, o tempo que eu dedico para a leitura tem sido voltado para isso. Até porque no meio do doutorado, né, eu preciso focar na escrita da minha tese. uhum, Então, eu fico muito ligado nisso. Mas, assim, livros que não são técnicos. Tem um livro que eu gostei bastante, que foi até virou filme, que foi A Garota do Trem. Foi muito legal. Eu gosto muito de livro que envolve um pouco de suspense, porque eu acho que eu vou viajando um pouco junto, né? uhum. Então, eu gostei bastante desse livro. Mas devo confessar que, ultimamente,
minha leitura tem sido muito mais técnica do que não técnica. Tem problema, André, super entendo, porque durante o mestrado eu senti isso também. Eu acabei deixando a leitura de lazer de lado, porque era tanta leitura para o mestrado, então eu super compreendo esse momento que você está vivendo. Ainda que podia aproveitar aqui esse encontro para se comprometer com você mesmo. De repente, assim, olha uma coisinha aqui, um continho assim, curtinho ali, porque às vezes retoma algo que na correria acabou se perdendo, né? Exato, assim, eu tenho isso como meta, né, assim, de repente aproveitar melhor o tempo nesse sentido, mas eu confesso que por conta de todas essas atividades, né, o ambiente de sala de aula, a advocacia e também a questão do próprio doutorado, tem ficado um pouquinho mais difícil equilibrar essa leitura simplesmente por prazer, à vontade. Então, quando eu consigo parar, sim, um feriado prolongado, aí eu dedico assim, esse feriado eu vou conseguir parar um pouco. Aí é quando eu relaxo. Mas no dia a dia, digo, né, até a semana, o final de semana, eu acabo mais tendencioso a assistir um filme, a assistir uma série, e aí essa acaba sendo a parte que eu deixo mais para o lazer. Ou então dar uma caminhada. Eu não tinha muito hábito de caminhar, não, sabe, Helena? Mas eu tenho tentado aí, pelo menos aos finais de semana, dar uma volta, dar uma caminhada, porque eu acho que isso tem feito bem, assim, pelo menos a gente tem gostado aqui em casa. Que bom. E aí no Rio tem lugares lindos, né, para poder caminhar, dá para aproveitar o clima, que normalmente é verão o ano todo, né, também. Então, verdade. isso do clima ajuda. É verdade, é verdade. Eu gosto também de indicar um livro meu. Esse eu já indiquei por aqui, mas talvez ele seja até... Fica aqui a indicação para você também, André, que ele é um livro ele é dividido, nem sei se posso dizer contos, mas em mini historinhas, assim, mini histórias mesmo. Só que traz para reflexão e ao mesmo tempo é gostoso de ler. É O Toxicologologista. Tem um nome engraçado mesmo, porque o livro ele é todo assim, ele traz coisas diferentes. E é do Gonçalo Tavares, O Toxicologologista. Depois eu te mando a foto do livro. Já achei. Já achei. Já vê pela própria capa, né? Que ele traz assim, já começa a trazer para reflexão, vale a pena. E ele é bem assim, para, sabe, uma parada, dá uma lida e já pensa diferente, ele traz crítica misturado com humor, vale a pena conferir. É leve. É leve. Que assim. bom. A gente está precisando, né? Nesses últimos tempos, de uma leitura assim mais leve, de coisas leves, né? Verdade. Infelizmente, né, com tudo isso que a gente está vivendo, a gente tem que buscar os nossos meios de guiar de uma forma mais positiva e retomando a esperança e outros pontos que são fundamentais. Com certeza, com certeza. Verdade, André. Fazendo um paralelo aqui, um outro livro que agora também já indiquei por aqui, mas é que eu gosto de indicar para todo mundo, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ele fala justamente sobre isso, né? Ele é muito bom. E ele fala justamente disso, a importância de conseguir resgatar isso, mesmo numa situação que inicialmente poderia ser vista apenas como algo negativo, né? Uma situação desafiadora. Então, fica aqui também. Legal, Obrigada, legal. André. Esse eu já tinha ouvido falar, o outro ainda eu já deixei anotado aqui, já encontrei, inclusive. Depois me conta o que achou. Beleza. Combinado. Obrigada, André. Obrigada por toda essa partilha. Eu acredito que esse nosso encontro vai despertar muitas coisas boas em quem está nos ouvindo. Quem tinha curiosidade simplesmente para saber como que era, ou quem está aí na dúvida, tentando... eu acho que, poxa, por esse caminho eu me identifico, vou experimentar um pouquinho. Hoje ficou com várias ideias para colocar em prática e começar a construir esse currículo que você muito bem colocou, não é de um dia para o outro. É isso aí, eu acho que esse é o ponto, assim, se a gente pode encerrar, né, o papo, eu acho que é com esse pensamento, né, de que currículo não se constrói do dia para a noite, de um dia para o outro,
porque é um dia de cada vez. E comemore, tá? Comemore cada conquista. Assistiu uma palestra? Uau, assisti a palestra, que legal, vou colocar isso agregou no meu conhecimento. Conseguiu uma publicação? Maravilha, comemore mesmo, é isso aí. Então, eu acho que, como o currículo não se constrói do dia para a noite, a cada passo, igual você foi falando, né? Na sua experiência com o doutorado, poxa, consegui fazer a prova de inglês, maravilha, comemoro mesmo. Conseguiu fazer o contato com professores lá das universidades, eles deixaram a porta aberta, maravilha, comemore mesmo. Então, é isso, né? A gente vibrar com essas conquistas aí que, de alguma forma, vão acabar culminando no resultado final, né? Perfeito. E como é importante essa comemoração do dia a dia, porque vai motivando para seguir nessa caminhada, que é desafiadora, mas muito gostosa, muito prazerosa. É verdade, é verdade. Perfeito, André. Obrigada novamente por ter participado, foi uma delícia esse nosso encontro. Eu que agradeço, eu só tenho a agradecer, foi muito legal. Eu assim, tomei mesmo como uma honra, né, a proposta e, ao mesmo tempo, um desafio, né, porque eu falei assim, poxa, mas o que eu poderia, de repente, compartilhar? Será que eu tenho que compartilhar? Então, assim, eu acho que tornar isso num bate-papo, se, de alguma forma, eu puder contribuir, se a gente, de alguma maneira, com a nossa experiência, né, puder contribuir com outras pessoas, eu acho que isso já vai ter valido a pena, né? Então, eu fico muito contente com o convite, fico muito honrado e fico aí na expectativa de que, para quem está ouvindo, né, e tem esse desejo por seguir na área acadêmica, e fica naquela dúvida, né? Será que eu consigo conciliar com, de repente, a advocacia? Será que eu consigo conciliar com a minha outra profissão, né, de formação? Tente, né? Tente. Acho que é importante a gente tentar. O máximo que vai acontecer é você ver que aquilo dali não é para você, você não gostou e, né? Tentou, viu que não era para você, não gostou, não curtiu, maravilha, pelo menos você tentou. Agora, vai que é uma coisa que realmente você sinta prazer, né? Você vai ter perdido a oportunidade, então acho que não vale o sacrifício, né, de se abster. Eu acho que vale o sacrifício de seguir em frente. Tentar. É isso aí. Perfeito. É isso mesmo. E a gente só vai saber experimentando, né? Porque senão antes a gente está aqui só no mundo das ideias e não tem como realmente saber se gosta ou não dessa profissão. E fica aí o convite e a gente está à disposição, né, André? Eu deixo aqui também o seu contato para quem quiser tirar dúvida, quiser algum tipo de ajuda nessa caminhada, compartilhar, a gente está aqui para ajudar. Ou então, pelo menos, né, André? Exato, ou pelo menos compartilhar. É assim mesmo, a gente está junto. É desafiador, mas estamos juntos nessa. É isso, tipo, você não está sozinho. Estou passando pela mesma coisa. Exatamente. Obrigada, André. De coração, para mim foi uma grande honra recebê-lo aqui. Fico muito feliz com toda essa partilha. Com certeza vai ajudar muita gente. E é por isso que nasceu essa série, porque eu acredito que cada pessoa é única e tem muito a partilhar. Então, você olha só quanta coisa você resgatou aí na sua trajetória e serviu de inspiração para muitas pessoas. Obrigada. Poxa, muito obrigado, Ale. Eu agradeço de coração o convite, tá bom? Obrigada. E obrigada a todos que assistiram aqui. Você ia falar mais alguma coisa? Não, é isso, eu concordo mesmo. Obrigado aí ao pessoal que assistiu, né, o vídeo, que foi fazendo anotações. E conforme a Ale falou, assim, eu fico à disposição de vocês. Podem mandar um alô, podem mandar um oi, que eu tô por aqui, tá bom? Obrigada, André. Obrigada a todos e até o próximo vídeo. É isso. Tchau, tchau, galera.